Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a correção da semana 1, PET volume 6. Já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. A unidade temática Mundo do Trabalho. Tema: Ascensão da China no cenário econômico global. Então, observe que a China está ocupando o primeiro lugar aqui no PIB, Produto Interno Bruto, em 26,9 bilhões de produção. Observe os gráficos a seguir que mostram os valores das trocas comerciais entre Brasil e China, de 2006 a 2015. E quais foram os investimentos chineses no Brasil por setor em 2016 e responda às atividades 1 e 2. Então, observe aqui o gráfico, Brasil e China, troca comerciais. Gente, como que tem ocorrido esse crescimento econômico da China? A China é um país com grande extensão territorial, com um país bastante populoso, né? E essa população gera mão de obra e mercado consumidor, além de possuir riquezas naturais e um parque industrial diversificado. Então, a partir de 1970, a China era um país muito fechado. Houve reformas políticas e econômicas e sua expansão econômica cresceu absurdamente, né? Então, o Brasil, que tinha uma relação comercial com os Estados Unidos, diminuiu essas trocas comerciais, passando a ter uma relação comercial com a China. Então, observe aqui no gráfico 2006, 16 milhões 393 dólares, né? 2007 foi subindo, houve um avanço muito grande de 2009 para 2011 e 2013 chegou ao ápice de 83.330 milhões de dólares, né? Em trocas comerciais entre China e Brasil 2006-2015. Em 2014 e 2015, houve uma recaída aqui. Os investimentos chineses em energia ocupam primeiro lugar, 6.654 milhões em dólares no Brasil. Depois vem siderurgia, mineração, infraestrutura, agronegócio, o financeiro, a eletrodomésticos e automobilísticos. Então, há muitos investimentos da China aqui no Brasil. Atividade 1. Como os investimentos chineses no Brasil podem impactar a geopolítica mundial? Há grande impacto, porque o Brasil tinha uma relação econômica muito grande com os Estados Unidos, em trocas comerciais, uma dependência econômica muito grande. E vem a China ocupando esse espaço aí, aumentando as relações comerciais que tinha o Brasil com os Estados Unidos, passa a ter com a China. Então, isso não deixa os Estados Unidos contentes, né? Então, resposta, ocorre aí a multipolaridade. Não é somente o Brasil, uma grande potência econômica, outros países passam a ter seu crescimento econômico, como a China e outros países da Europa. Então, através da multipolaridade, ou seja, vários polos de poder, pois o Brasil tinha maior influência econômica de potência como os Estados Unidos. E na atualidade, a China tem ocupado esse lugar. A expansão dos investimentos chineses no Brasil tem sido encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos como potência econômica mundial, o que tem gerado tensões geopolíticas entre os países. Compreenderam? Atividade 2. Qual foi o ano do ápice das trocas comerciais entre Brasil e China? Qual foi o valor dessas trocas comerciais nesse período? Então, o ápice aqui nós podemos analisar no gráfico. 2013 foi o ano em que teve a maior troca comercial. Em 2013, o valor das trocas entre Brasil e China nesse período foi de 83.330 milhões de dólares. Atividade 3. Quais fatores favoreceram a crescente relação econômica da China com outros países e a diminuição da participação dos Estados Unidos? Então, a China cresceu absurdamente em seu próprio país devido a seu amplo mercado consumidor e começou a expandir uma política voltada para exportações, incentivo às exportações, né? Para outros países, principalmente América Latina, África, Ásia. Então, reformas políticas e econômicas na China
fez com que ocorresse essa expansão econômica, a expansão do relacionamento comercial chinês com o mercado externo, e os Estados Unidos passou por uma crise financeira. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008 provocou a diminuição da participação do país na região do Pacífico, né, e em outros continentes. Essa região do Pacífico aqui, ó, China já tem um grande domínio. E diminuiu também sua relação comercial com outros países devido à crise econômica dos Estados Unidos. Compreenderam? Então, Estados Unidos diminuindo e China avançando o seu comércio externo. Atividade 4. Durante décadas, os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial do Brasil. Nos anos de 1990, por exemplo, o país era o destino de 20% das exportações brasileiras. Observe o gráfico e depois responda à questão. Qual posição é ocupada atualmente pelos Estados Unidos no ranking dos principais destinos das exportações brasileiras? O país ganhou ou perdeu posição? De que maneira a tendência observada no gráfico reflete os novos arranjos do sistema geopolítico global? Então, no gráfico aqui nós podemos perceber que a China está ocupando o primeiro lugar nas relações comerciais com o Brasil. 26,9 bilhões de suas exportações são destinadas para o Brasil. No segundo lugar está os Estados Unidos com 12,9, bem abaixo da China. Depois tem a relação comercial com a Argentina, 3,8, Holanda, 4,7, Chile, Índia, Alemanha. Então, China aí em primeiro lugar nas exportações com o Brasil, o que antigamente era com os Estados Unidos. Então, resposta: Estados Unidos ocupa o segundo lugar, perdeu para a China, que se ocupa o primeiro lugar nas relações com o Brasil. Conforme os dados, a tendência é a China se tornar a primeira potência econômica da geopolítica mundial. Né? Esse avanço econômico da China aí, alguns estudiosos já classificam ela como a primeira potência econômica. Então, a tendência é se tornar, conforme as suas relações comerciais. Bom, pessoal, agradeço a sua participação. Aproveite-se para se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.